Olá, boa noite. O programa de hoje tem o privilégio de receber um dos advogados mais respeitados em temas que defendem assuntos polêmicos e que poucos entram na luta. Eu estou falando de Marcelo Valio, docente e advogado graduado em Ciências Jurídicas. Ele também é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutor em Direito pela FADISP e pós-doutor em Direito na Universidade de Messina. Um profissional com larga experiência na carreira docente e advocacia, bem como na gestão, coordenação e direção em cursos de graduação e pós-graduação em Direito. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre inclusão na educação. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Laura. Como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Doutor Marcelo, a educação recorrentemente é bandeira política de inúmeros candidatos, seja do executivo, do estadual ou do municipal. Mas, infelizmente, segundo uma recente avaliação do PISA, nós estamos entre os 20 piores países avaliados. Numa amostra de 120 países, o Brasil está em 89, ficando atrás da maioria dos países do mundo. Sem contar que nós regredimos em todos os critérios de avaliação no último teste. Na sua opinião, o que falta para o Brasil ser uma potência em educação pública? Bom, trata-se de uma matéria que eu tenho paixão em falar, até por ser docente há muitos anos e também por participar também na direção de cursos tanto de graduação como pós-graduação e participar, obviamente, também da educação, né, primária e principalmente da educação inclusiva. Bom, quando nós falamos, né, de educação no Brasil, nós tivemos ultimamente uma evolução na disponibilização de educação em alta escala, tá, para a sociedade como um todo. Entretanto, disponibilizar educação para o povo não significa que esse povo ficará totalmente capacitado para tanto. Não é disponibilizando faculdades, assim, né, uma quantidade enorme, autorização e reconhecimento de cursos, que fará com que sejamos uma potência educacional. Seremos uma potência educacional quando nós tivermos uma qualidade educacional adequada, quando houver investimento adequado em pesquisa, quando houver investimento adequado aos atores principais da educação, que são os professores. A partir do momento que houver essas duas valorizações, nós teremos um pulo enorme na educação. E eu falo tanto na educação primária como na educação superior. Nós temos pessoas capacitadíssimas aqui dentro do nosso país. O que falta é nada mais do que investimento para o maior número de pesquisas, investimento para os professores e também dar oportunidade às pessoas ter uma educação de qualidade. Doutor Marcelo, o senhor é um militante pela educação inclusiva, uma pauta importantíssima, mas infelizmente desconhecida da maioria da população. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa por que a educação inclusiva é tão importante. A educação inclusiva, primeiro, é um direito pleno, é um direito constitucionalmente assegurado, e quando falamos em inclusão, nós estamos nada mais do que dando oportunidade a certas pessoas, e aqui eu incluo as pessoas com deficiência, as mesmas oportunidades àquelas pessoas que não têm deficiência. A inclusão faz com que todos tenham um acesso à educação equitativo, igualitário. E essa educação inclusiva, ela se pauta em ordenamentos tanto nacionais como internacionais. Aqui eu gostaria de mencionar que nós temos uma convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência, que foi recepcionado em nosso país como norma constitucional. E esta convenção, ela traz regras no tocante à educação, falando que é assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Ou seja, é um dispositivo constitucional. Então, quando a gente fala nesse aspecto de inclusão,
nós estamos falando de educação primária, ensino médio e ensino superior, independentemente. Trazer a essas pessoas a possibilidade de educação, trazer com que essas pessoas sejam tratadas igualmente. Só que é indispensável que as entidades educacionais, tanto de âmbito particular como de âmbito público, deem essa possibilidade. E essa possibilidade não é tão somente de acessibilidade. Ela é muito mais do que isso. É dar mecanismos para que aquela pessoa, para aquela criança, aquele adolescente, possa se capacitar, possa se desenvolver. Então, aí, nesse caso, em alguns momentos, essa criança, ela depende de um acompanhante terapêutico. Quem é que tem que disponibilizar? É a entidade educacional, não cobrando, se for âmbito particular, não cobrando a mais na mensalidade. Se for uma entidade pública, também, independentemente, cabe a ela. Isso está previsto também na Lei Brasileira de Inclusão, lá é muito claro, no artigo 27, a respeito. Então, diante dessa necessidade de igualdade, houve esse desenvolvimento da educação inclusiva. E temos que conscientizar a sociedade de que é uma via, né, que não tem mais retorno, que todos devem se acostumar com essa situação e que nós, com a inclusão, vamos evitar a chamada exclusão ou discriminação frente a essas pessoas com deficiência. Doutor Marcelo, o novo Fundeb, ele acabou de ser votado pelo Congresso Nacional. Por meio da emenda constitucional 108, o Congresso o tornou um fundo permanente e nos próximos anos ele vai ter um complemento ainda maior da União. Gostaria que o senhor explicasse o que é o Fundeb, qual a sua importância para a educação brasileira e também se a educação inclusiva vai ser contemplada pelo Fundeb. Importantíssima essa matéria a ser discutida, até porque me parece que foi uma grande vitória essa aprovação. Essa aprovação dessa emenda constitucional, ela independe da participação, né, do presidente da República no tocante à sanção em veto, e é importante dizer também que, infelizmente, né, os aliados do governo, né, eles tentaram praticar um ato chamado, vamos dizer aqui, entre aspas, uma chamada pedalada educacional, que valores, né, decorrentes do Fundeb, eles iriam para a chamada Renda Brasil, né, que seria aquela parcela que substituiria o Bolsa Família. Entretanto, isso não foi aprovado. Importante dizer isso preliminarmente. O Fundeb é nada mais do que um fundo importantíssimo para a educação pública nacional. Ele faz a devida disponibilização de renda para os estados, efetivamente. E agora há uma maior participação da União quanto a esse tipo de gasto público. E isso pode acarretar, obviamente, num aumento de qualidade do ensino, num aumento também aí quanto às situações de acessibilidade, as situações de inclusão. Eu espero que, né, esse valor que está sendo mais disciplinado, né, pela União seja devidamente empregado também na inclusão, não só no tocante à acessibilidade, mas também para a capacitação dos professores, para também adaptação dos materiais, para também adaptação de avaliações, adaptação de todo e qualquer elemento educacional que gere àquela pessoa a devida inclusão e participação dentro da entidade escolar ou universitária. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o programa Laura Campos Entrevista. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje comigo o docente e advogado graduado em Ciências Jurídicas, Marcelo Valho. Doutor Marcelo, quais são os critérios para uma escola ser considerada inclusiva e o que ela deve proporcionar aos alunos e aos professores? A escola em si, ela tem que dar a possibilidade para as pessoas com deficiência
e para as pessoas sem deficiência de forma igualitária, trazendo àquelas pessoas com deficiência a possibilidade de ter um ensino adequado. Nós não podemos visualizar aqui a inclusão num tocante tão às pessoas com deficiência física. Nós temos que observar no tocante a essas deficiências todo tipo de deficiência que nós estivermos enfrentando. Nós podemos falar aqui, como por exemplo, as crianças, adolescentes autistas, que necessitam de um amparo e necessitam de adaptações, em alguns momentos, bem fortes, para que haja o acompanhamento educacional e para que possa absorver a educação de forma adequada. Então, as entidades educacionais, tanto de âmbito público como de âmbito privado, além de trazer a essas crianças e adolescentes meios de uma educação adequada, essas entidades, também deverão trazer aos seus docentes e aos seus gestores, bem como aos seus auxiliares, capacitação para tanto. E aí, nesse caso, nós estaremos no caminho adequado da verdadeira inclusão. O que nós não podemos é isolar essas pessoas. O que nós efetivamente devemos é fazer com que essas pessoas participem do que nós falamos, né, da escola regular, que estejam dentro da escola regular, porque é indispensável a participação das mesmas, independentemente das barreiras que existem, independentemente daquelas que são visuais ou não, para que elas participem de forma igualitária e se desenvolvam socialmente, não só educacionalmente, socialmente também. Gostaria aqui de apontar que agora no final de setembro nós tivemos um decreto presidencial. Esse decreto presidencial foi o 10.502 de 2020 e foi denominado como Política Nacional da Educação Especial. Foi criado, né, e foi devidamente decretado pelo presidente da República, e lá existem algumas situações em que tanto a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência como a Lei Brasileira de Inclusão foram feridas. E isso acarretou a propositura de algumas medidas junto ao STF. Uma das medidas foi uma ação direta de inconstitucionalidade que foi distribuída junto ao ministro Dias Toffoli, e agora, há poucos dias, houve a suspensão dos efeitos desse decreto, dessa chamada Política Nacional de Educação Especial. Para muitos haveria aí, nesse caso, através desse decreto, novamente uma exclusão dessas pessoas com deficiência. E foi nessa esteira que o ministro levou em consideração, fazendo com que o mesmo ele apontasse que a inclusão nada mais é que uma obrigação, tanto da entidade pública como da entidade privada. Ou seja, ainda bem o nosso Poder Judiciário, através do STF, ele seguiu estritamente o que a Convenção fala, que é uma norma constitucional, e que também a Lei Brasileira de Inclusão também fala a respeito. Doutor Marcelo, o senhor falou agora há pouco sobre capacitação dos docentes. O sistema educativo da Finlândia, ele é considerado um dos melhores do mundo, se não o melhor. E uma das razões é que os professores são preparados para uma educação inclusiva. Eu pergunto, a comunidade escolar brasileira também está preparada para lidar com a educação inclusiva? Ou melhor, como seria a educação inclusiva ideal? Nós estamos, como eu posso dizer, como docente, né, e um amante, né, da docência, tem uma paixão enorme por ensinar. Eu observo que muitas das pessoas que se encontram na educação tentam de todas as formas fazer com que haja
um mínimo de inclusão. Meus colegas docentes se desdobram para fazer com que essas pessoas sejam devidamente recepcionadas e consigam um desenvolvimento adequado na aprendizagem. Só que, infelizmente, isso não é o bastante. O que nós devemos trazer aqui, e é de rigor essa situação, eu digo é de rigor porque é uma obrigação, principalmente para a entidade educacional pública, fazer com que haja a capacitação dos nossos docentes e a capacitação dos nossos auxiliares, aqueles que tramitam junto aos docentes, aqueles que estão dentro da gestão escolar e universitária. A partir do momento que essas pessoas entenderem que é indispensável o cumprimento dessa inclusão, dando acesso pleno a todas as pessoas, independentemente de deficiência, nós começaremos a ter uma inclusão real. Tá? Não uma inclusão que, para nós ainda, é um ato de engatinhar. Ainda nós estamos engatinhando nisso. O órgão público, a entidade educacional pública, ela tem que seguir certos princípios. E os princípios principais são chamados princípios de direito administrativo constitucionais, estão no artigo 37 da Constituição. Lá se fala que a administração pública direta e indireta deve seguir os princípios da publicidade, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, e o último dos princípios se fala em eficiência. Então, a entidade pública, a entidade escolar pública, ela tem que ser eficiente no tocante à inclusão. E também a entidade particular tem que ser eficiente no tocante à inclusão. Principalmente aqui, é importante se dizer que a entidade particular, ela não pode cobrar um centavo a mais para que ocorra a devida inclusão. Senão, aí nós estamos praticando aí um crime, que está previsto no artigo 88 na Lei Brasileira de Inclusão. Doutor Marcelo, o senhor falou na pergunta anterior que educação inclusiva não seria só para pessoas com deficiência física, mas também com outros tipos de deficiência. As escolas hoje aqui no Brasil, ela não tem infraestrutura para receber os alunos com síndrome de Down, com dislexia e também outras doenças. Aliás, o assunto educação inclusiva é um desafio latente em todo o nosso país. Como é que a gente faz para vencer essa barreira? Primeiro, importante dizer, afastar qualquer sentimento de discriminação, porque ainda há uma real discriminação frente a essas pessoas. E essa discriminação, ela não se dá tão somente por terceiros, ela também se dá pelas próprias entidades educacionais, pelos próprios gestores das entidades educacionais que vetam as matrículas dessas pessoas. Muitas entidades chegam e falam que não há uma vaga para aquela criança, mas na semana seguinte a vaga é preenchida por uma criança sem deficiência. Ou seja, a primeira situação é o afastamento do sentimento discriminatório e trazer para nós o sentimento da igualdade, tratar iguais igualmente e os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso é indispensável. As nossas entidades educacionais, elas necessitam visualizar e necessitam se capacitar, tá, através de entidades que têm características tanto de pedagogia como psicopedagogia. Eu digo assim, entidades que dêem o devido apoio multidisciplinar para essas entidades educacionais, para que elas se capacitem. Através dessa capacitação, elas começam a trazer a essas pessoas com deficiência uma melhor adequação ao ensino. Muitas dessas crianças, elas necessitam, para desenvolver o aprendizado, de uma psicopedagoga ao lado, para que ocorra o melhor desenvolvimento. E a disponibilização dessa profissional, ela não pode gerar àquela família
um valor a maior para tanto, se for numa entidade privada. E a entidade pública tem obrigação de disponibilizar quando houver a comprovação real, né, dessa necessidade. Então a gente tem que fazer um esforço maior, fazendo com que essas crianças, adolescentes e adultos sejam visualizados, sejam respeitados e as entidades se capacitem, tá? Se utilizando de outras ciências que trarão para a educação, obviamente, uma capacidade maior para a inclusão. Ótimo. Agora nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Laura Campos Entrevista. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou conversando sobre inclusão na educação com o mestre e doutor em Direito Marcelo Valho. Doutor Marcelo, o senhor estava falando agora há pouco sobre o preconceito. Infelizmente, ele é um dos maiores desafios na educação inclusiva a ser enfrentado aqui no Brasil. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é o principal preconceito a ser vencido pela disseminação da educação inclusiva. O senhor já falou que não pode ter essa discriminação. E como o senhor acredita que nós vamos vencer este preconceito, educando as crianças em casa e fortalecendo o tema nas escolas? Vejam, é importante dizer que nós temos, por trás da discriminação, nós temos alguns termos importantes a explicar. O primeiro termo se chama-se capacitismo. Capacitismo é a discriminação junto à pessoa com deficiência. Esse é o termo que é usado no tocante a esse tipo de discriminação. E nós temos também a psicofobia. Tá? A psicofobia também ela é uma forma de discriminação junto àquelas pessoas que têm eventuais transtornos mentais, né, doenças mentais. Então, a discriminação é um gênero e que nós podemos ter várias espécies. Primeiro aspecto que a gente tem que levantar é que a sociedade ela tem que se conscientizar de que todos nós estamos no mesmo plano e que a lei ela serve para todos de forma igual. Que o ser humano, a partir do momento em que os primeiros princípios de direitos humanos adentraram no nosso ordenamento de direito, nós começamos a observar o ser humano com uma maior dignidade. E aí surgiu um princípio chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, não discriminar nada mais é do que tratar o ser humano com dignidade, tratar o ser humano com respeito, e tratar o ser humano com igualdade. Isso, eu falo que são direitos inatos ao ser humano. São direitos em que, quando a pessoa nasce, esses direitos já nascem com a pessoa. São conhecidos como direitos naturais. Né? E esses direitos, eles são irrenunciáveis, eles são intransferíveis, eles são direitos em que a pessoa pode exercê-los com uma maior amplitude desde que não afete o direito de outrem. E quando nós falamos, né, de não discriminação, nós falamos de real igualdade, nós estamos aqui resvalando em regras de direito. Quando fala em regra de direito, a maioria das regras elas são ensinadas dentro da graduação do curso de direito. E aqui eu gostaria de ampliar essa lição e fazer com que essa situação ela fosse também disciplinada, não só aos graduandos em direito. Certas noções de direito devem ser apresentadas também para as crianças, também para os adolescentes. Por quê? Porque a gente vive numa federação, num Estado democrático de direito, e que todo mundo fala, eu tenho o direito de, mas, ao mesmo tempo que tenho o direito de, também tem que dizer, eu tenho a obrigação de tratar o outro com dignidade, tratar o outro com respeito, tratar o outro com igualdade. Então,
a educação, desde os primeiros momentos de vida, trazendo princípios de direitos humanos, é indispensável. Trazendo regras de direito constitucional, é indispensável. Só assim que nós teremos um maior respeito, não só às pessoas com deficiência, mas toda e qualquer pessoa. Nós podemos aí evitar as grandes discriminações que nós estamos vendo, né, nesse mundo, né, essa polarização e a falta de respeito entre os pares. Né? Só através da educação que a gente vai afastar toda e qualquer discriminação. Toda e qualquer discriminação. A educação é o maior remédio para o afastamento da discriminação. Essa discriminação, quando a criança nasce, ela normalmente não discrimina ninguém. Aliás, a criança não sabe nem distinguir a cor. Você acha que essa discriminação, principalmente das crianças, acontece devido ao meio que ela vive? Pode ser o meio que ela vive, mas pode ser outros fatores. Pode ser que a discriminação ela já esteja na consciência dos pais. E direta ou indiretamente, essa lição seja passada para os filhos. Mas os pais, em alguns momentos, né, deveriam ter a devida responsabilidade de que ali está havendo o desenvolvimento de uma nova geração. E é indispensável que essa nova geração ela consiga interpretar que todos nós temos direitos, todos nós temos obrigações e todos nós temos as mesmas possibilidades. Que a gente não pode fazer com que essas pessoas sejam excluídas do nosso meio. O nosso meio ele tem que ser amplo. O nosso meio nada mais é do que uma via para todos. Agora, doutor Marcelo, até hoje existe um déficit de profissionais especializados na educação inclusiva aqui no nosso país. Um dos motivos, o senhor já citou, que é a falta de capacitação. Eles não são capacitados para isso. E os que existem, normalmente são sobrecarregados com funções que não são deles. Na sua opinião, qual a perspectiva de melhoria a médio prazo? Olha, a perspectiva a médio prazo é muito baixa. Tá? As pessoas hoje, quem trabalha com a educação inclusiva, quem trabalha com o direito inclusivo sabe que os profissionais estão se capacitando ainda. Eles estão se capacitando em novas ciências que surgiram no Brasil agora. E essas ciências elas devem ser aplicadas dentro da educação para que haja um desenvolvimento do aprendizado. Portanto, só agora que surgiram cursos de pós-graduação que fizessem com que esses profissionais da educação fossem qualificados. Eu poderia aqui dar um exemplo, Laura. Dentro da área do direito, tá? Curso de pós-graduação lato sensu ou estrito sensu em direito das pessoas com deficiência ou direito educacional inclusivo, conta-se nos dedos. Ou seja, se na ciência, que traz direitos e obrigações a respeito dos temas, nós temos pouquíssimos cursos de capacitação para tanto, né, que deveria dar o exemplo, nas outras ciências, tá, ainda nós não temos tantos cursos, nós só temos simples cursinhos que não tem o devido registro junto ao MEC, não tem o devido, como eu digo, a devida chancela do MEC trazendo o reconhecimento ou a autorização do curso. Então, ainda os profissionais estão se qualificando e ainda faltam cursos para essa qualificação. E há um importante mecanismo que não está sendo bem explorado, que é a política pública. A política pública ela tem que ser acionada. Eu não digo de utilização de normas jurídicas, não. Eu digo aqui de matérias a serem veiculadas para conscientização tanto da sociedade como dos operadores da educação.
estimulando-os a respeitar o que é uma educação inclusiva e também os estimulando para se capacitarem para tanto. Não é uma via aqui que a gente tem que observar que nós estamos engatinhando, tá? E que nós temos que nos espelhar naqueles países desenvolvidos que já são exemplo para tanto. E aí, posso dar como exemplo, né, os Estados Unidos, principalmente na Flórida, né, e o Canadá também, em Toronto. Doutor Marcelo, agora para a gente encerrar, como combater todos os desafios do senhor e alcançar uma educação inclusiva plena? Uau, uma pergunta bem difícil, né? A educação inclusiva plena, né, e o respeito total, novamente eu sustento, né? E nós devemos trazer educação. E essa educação é desde o princípio, porque a partir do momento que a criança ela entende o que é respeito, ela vai respeitar tanto os seus pais, como os seus familiares, como os seus amigos e como aquelas pessoas que não são do seu convívio. O respeito, ele só evoluirá e o tratamento igualitário só evoluirá, né, fazendo com que essa criança olhe para os outros sem qualquer sentimento discriminatório, sem qualquer sentimento de que aquela pessoa é diferente de você. Então, nós estamos dizendo aqui de uma educação de base, né, que tanto se fala, mas para ter essa educação de base, nós temos que ter entidades que também entrem para facilitar esse desenvolvimento de educação de base. Porque as famílias, na sua grande maioria, não têm essa educação. Tá? Então, só haverá desenvolvimento aí com a educação das nossas crianças e, infelizmente, tem um outro viés aqui, Laura, que é um viés que eu não gosto muito, mas a lei me traz essa possibilidade, que é a sanção para aqueles que praticam atos, né, ilegais, para aquelas entidades que não incluem, tá, aquela pessoa, nós podemos aqui trazer a elas consequências bem gravosas. Pode haver configuração de crime, tá? Pode haver também configuração de descumprimento de contrato, pode haver a responsabilização dessa entidade, o Poder Judiciário ele pode ser acionado, mas aí, né, é aquele aprendizado forçado. Mas as decisões judiciais hoje, elas estão sendo bem enérgicas e além de reparar o dano, também traz uma função que é a chamada função didática ou pedagógica da indenização. Você não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Tem razão. Doutor Marcelo, eu agradeço a presença e também tantos esclarecimentos que o senhor nos deu hoje. Vamos torcer para que essa luta de inclusão na educação não seja mais uma longa batalha. Muito obrigado e espero que seja, né, a nossa educação inclusiva seja um princípio a ser seguido por todos, fazendo com que haja a devida igualdade em nosso território nacional. Uma boa noite para você. Segunda-feira eu volto com mais entrevista às 22 horas aqui na TBO, a TV que você se vê.